Olá, amigos, olá, amigas. Esse é o Conversação, programa do Sindicato dos Bancários da Bahia. Temos a honra de contar hoje com a presença do jornalista Paulo Henrique Amorim, responsável pelo Conversa Afiada e que afia a conversa e vai aqui conosco, juntamente com o Neissar, o nosso jornalista, para bater um papo a respeito dos acontecimentos políticos do país e do mundo, né? E aí, Paulo, eu queria saber, assim, você está lançando o seu livro... Meu livro, O Quarto Poder. Poder. Vou mostrar ali para a câmera. Uma outra história. E esse livro? E você vê, Fale Augusto, um pouco que sobre ele. o meu capista, ele fez aqui uma armadilha, né? Viu, Ney? Porque ele, do Quarto Poder, ele fez um aqui em vermelho, né? A gente está percebendo. É o primeiro poder, né? É o primeiro poder que tem um protagonismo aqui no Brasil que é incompatível com o regime democrático. Em nenhuma democracia do mundo existe uma imprensa monopolista tão forte, tão decisiva. E quando eu falo nenhuma democracia do mundo, eu não me refiro àquelas democracias mais maduras, antigas, como, por exemplo, a Inglaterra, a França. Eu me refiro a novas democracias. Democracias novas são aquelas que até recentemente eram regimes ditatoriais. Eu me refiro, por exemplo, no Uruguai não tem uma Globo. Na Argentina tinha, mas não tem mais uma Globo. No Chile não tem uma Globo. No México não tem uma Globo. Em Portugal não tem uma Globo. Na Espanha não tem uma Globo. E são países que até bem próximo aqui no século passado eram ditaduras. E nós aqui que fomos ditaduras durante 21 anos, saímos de um regime ditatorial e não corrigimos esse monstro, que é uma emissora de televisão que tem 80% da verba publicitária da televisão brasileira. Isso só tem na Coreia do Norte. Só na Coreia do Norte é compatível um regime assim. Nenhuma democracia convive com isso. A Globo é incompatível com o regime democrático. Essa é uma hegemonia complicada, né? Porque a gente, toda vez que a gente discute democratização dos meios de comunicação, liberdade de expressão, se a gente tem uma estrutura que privilegia um determinado viés, você vai estar sempre com uma discussão prejudicada, com uma discussão viciada. Ô Ney, quando a gente começa a discutir um marco regulatório para a mídia, e você sabe melhor do que eu, Augusto também sabe, os nossos amigos telespectadores sabem também, a lei que regula a radiodifusão no Brasil é de 1962. Foi assinada pelo presidente João Goulart. De lá para cá, a Globo não deixou ter uma lei para regular a radiodifusão. 1962. Era TV preto e branco, não tinha TV nacional. Tinha 1 milhão de aparelhos de televisão no Brasil e ela não deixou regular a mídia no Brasil. E quando você fala em regular a mídia, o que os globais dizem? Os Bonneres, as Miriams, os William Stracks, eu chamo aquele rapaz lá. Uma vez uma leitora do Conversa Fiada me disse, mas ele parece um traque. Então eu chamo ele carinhosamente, como chamou a dona Severina, o William Track, que vai ao ar lá às 3 horas da manhã. Esses cavalheiros e essa ilustre economista, que repete o que a gente já sabe há 50 anos, eles dizem que é uma tentativa de cercear a liberdade de imprensa. Agora, você sabe onde tem marco regulatório para a mídia? Nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na França, na Itália, na Alemanha e no Japão. Todo país civilizado tem um marco regulatório. Todo. E eles tentam você caracterizar sabe, que é Augusto, censura, né? Eles tentam caracterizar como censura. E, Augusto, você sabe como é que a Cristina Kirchner sensibilizou a população argentina para ter uma lei de medios, um marco, que enfrentasse o poder do Clarim, que era a Globo da Argentina? O Clarim tinha um monopólio, praticamente virtual, monopólio, da transmissão de televisão na Argentina por assinatura. Porque como a Argentina é um país muito urbanizado, muito concentrado,
foi muito fácil desde cedo colocar os cabos para fazer TV por assinatura. Uhum. Então o predomínio lá é da TV por assinatura e não da TV aberta. O Clarim controlava a TV por assinatura e comprava o Campeonato Argentino de Futebol. E tinha o domínio do Campeonato Argentino de Futebol. E lá também, o Campeonato Argentino de Futebol e os jogos da seleção argentina iam para o ar quando o Clarim decidia. O que a Cristina fez? Primeiro, os sindicatos, os peronistas, os trabalhadores foram para a porta da Casa Rosada exigir uma lei de médios. E eu não vi nenhum sindicato brasileiro ir para a porta da Dilma exigir uma lei de regulação da Dilma, da Globo. Eu não vi. Pode ser que tenha tido. Eu não vi. Eles foram para a porta da Cristina dizer: quero parar com o poder do Clarim. Aí o que a Cristina fez? Chamou o presidente da Federação Argentina de Futebol, um tal de Grandona, que era um ladrão, que só não foi preso lá pelo FBI porque morreu antes, fez um acordo com o Grandona e tomou o campeonato argentino e os jogos da seleção argentina para a TV estatal argentina. Tá? E aí chegou e ofereceu para todo mundo. Chegou para o Sindicato dos Bancários da Bahia: você quer transmitir o jogo do Corinthians com o Flamengo? Transmite, cobra anúncio, cobra comercial, transmite na tua intranet. Chegou para a TV educativa de Tribobó do Rocha: quer transmitir? Transmite, é tudo sinal aberto. Todo mundo pode transmitir. E outra coisa fabulosa que a Cristina fez, é um negócio que nós não conseguimos conceber no Brasil. Os jogos de futebol no meio da semana começam às 8 horas da noite. O Brasil é o único país do mundo em que o futebol, que é o esporte do povo, começa às 10 horas da noite e o trabalhador chega em casa 1 hora da manhã se quiser ver o Corinthians. É. E ninguém vai para a porta da Federação Paulista de Futebol cumprimentar o presidente da Federação Paulista de Futebol. É o único país do mundo em que o esporte do povo começa às 10 horas da noite. E essa hegemonia... E aí o que a Cristina fez? Botou o jogo às 8 horas da noite e distribuiu o sinal da federação e da seleção. Todo mundo pode transmitir. Aí perdeu a eleição. A Cristina perdeu a eleição. Entrou o Macri, que é o aecinho deles. Entrou o Macri. Qual foi a única coisa que o Macri disse que não ia mexer? A transmissão. Na transmissão do futebol. E aqui o que fizeram? A seleção brasileira de futebol, que representa o Brasil, é propriedade da Globo. É uma esculhambação. O Brasil não é a pátria de chuteiras? Não! O Brasil é da Globo. É, a seleção tem dono. A seleção tem dono. O Galvão escala o técnico. Ele demitiu o Dunga da outra vez, porque o Dunga desacatou o repórter da Globo. Mas eles podem demitir ministro, né? Ah. Podem demitir ministro, quanto mais técnico de futebol. Desculpa. E agora nós estamos vendo, né? Como é que pode um poderio de uma hegemonia, né? De uma emissora de televisão influenciar no processo político do país. E você que é um estudioso assim do papel da mídia, em seu livro você relata um pouco isso. Exato. Esse obscurantismo da atuação da Rede Globo, né? Dos principais meios de comunicação no Brasil. Mas aí, Augusto, eu gostaria... Como isso repercute na política diretamente e como, ao longo da história do Brasil, isso aconteceu com o João Goulart, com o Juscelino, com o Getúlio. A Globo, os Globos, né, os Marinhos, estão agindo dessa maneira há muito tempo. Eu vou me permitir aqui fazer um merchandising, viu, Ney, do meu livro. E eu espero que os nossos amigos espectadores entendam a minha posição. Mas é o seguinte, eu aqui no meu livro, eu conto as instruções que o Roberto Marinho dava ao Armando Nogueira, quando Armando Nogueira era o diretor de jornalismo da Globo. Foi quem fundou o jornalismo da Globo, junto com o Boni, o Arce, Walter Clark, aquela primeira geração que veio da TV Rio e foi fazer a TV Globo. O doutor Roberto Marinho dava 3 instruções ao diretor de jornalismo da Globo. 3. Eu vou ler aqui, que está no meu livro. A segunda instrução, Augusto, é assim, abre aspas. Armando,
Não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional. Que ano isso? No governo Collor, no início do governo Collor. Década de 90. 90 do século passado. É. Não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional. Assim. Segunda instrução, Ney. Segunda. Se o Brizola se jogar debaixo de um trem para salvar uma criança, se a criança se salvar e o Brizola morrer, mesmo assim você tem que me consultar para saber se pode ou não pode dar o nome do Brizola no Jornal Nacional. Se você tira o nome do Brizola e põe assim Dilma e Lula, essa instrução está em vigor até hoje. Se a criança se salvar e o Lula morrer, mesmo assim você tem que me consultar. Agora, a primeira instrução que eu acho que é mais importante, Augusto, Ney, é a seguinte. A Globo é o que é, mais pelo que não deu do que pelo que deu. Vejam a profundidade e a perversidade dessa frase resumo de um monopolista da mídia. No sentido do que ela noticiou, né? É isso. É o que não publica. É o que não deixa ao ar, é o que faz dela poderosa. Ou seja, não deixa ir para o ar o preto, o desdentado, o pobre, o miserável, o homossexual, o marginalizado, o nordestino. O nordestino. Tem alguém com sotaque baiano, além do Zé Raimundo, na Globo? Jornalismo no nacional. jornalismo, não. Tem. No Tem jornalismo, quantos negros? 2, 3. E os negros são a maioria da população brasileira. É isso que é. É a discriminação, a censura, a restrição. Não pode dar isso. Acabou. E aí o que é o Jornal Nacional? É o jornal dos coxinhas, dos branquinhos, dos que querem viver em Miami. Essa república da Flórida. Você acha que esse poderio vai vencer a parada do impeachment? Não. Esse poderio da Globo? Não vai vencer, a parada do impeachment já está resolvido, não vai ter golpe. E mais. Não vai ser a Dilma, nem o sucessor da Dilma, porque o sucessor da Dilma, na minha modesta avaliação, será o Lula ou quem o Lula apoiar em 2018. Esse processo eleitoral é irreversível. O Aécio vai ter que se candidatar de novo para perder, se não for preso antes. O Serra também, se não for preso antes. Porque o Serra, você sabe que ele está em todas as listas desde o governo Montoro em São Paulo, quando ele era secretário do Planejamento e houve uma denúncia muito grave de que ele roubou. E ele foi à Justiça de São Paulo impedir que esse processo andasse e que o juiz permitisse a verificação da verdade. Porque quem acusou disse, eu quero provar o que estou dizendo, que ele roubou. E ele não deixou a justiça provar que ele não era ladrão. Ele abafou o caso na Justiça de São Paulo. O Serra está em todas as listas desde o governo Franco Montoro. Eu suspeito que o Serra seja um dos homens mais ricos do Brasil. É uma suspeita minha. Muito bem, vai ter eleição em 2018. E eu acredito que aí talvez o Lula ou quem o Lula apoiar venha mexer em alguma coisa nesse marco regulatório. Mas antes disso, Augusto, a Globo vai morrer gorda. O que é morrer gorda? Ela vai morrer com uma audiência grande. Grande. Mas com uma audiência que não paga os custos. O Jornal Nacional dava 50. Hoje dá 24, 23. O Fantástico dava 40. Hoje dá 18. E eu vejo isso todo domingo, porque a gente acompanha ali no Domingo Espetacular a audiência do Fantástico. O que está acontecendo? A publicidade está indo para a internet. As agências de publicidade e os anunciantes foram tirando primeiro
Anúncio dos jornais impressos. E os jornais impressos vão morrer. É uma questão de... Já estão morrendo. Já estão morrendo. As revistas semanais, a Veja só não foi vendida ainda porque ninguém quer comprar aquele detrito sólido de maré baixa, como eu digo no meu blog. Ninguém está interessado em comprar um cocô e levar para casa. Não faz sentido. Aí estão tirando um pouco do rádio. E estão tirando dinheiro de publicidade também da TV paga, da TV por assinatura, que já começou a cair. Nos Estados Unidos e aqui. Porque esse fabuloso produto celular hoje te dá acesso a muito mais do que a TV por assinatura te dá. Praticamente tudo. Praticamente tudo. Mas acho que mesmo a saída do PMDB aí. E aí, querido, nós estamos na fase de as agências de publicidade anunciantes tirarem dinheiro da TV por assinatura para levar para a internet. Hoje, o segundo maior destino de publicidade do Brasil, depois da Globo, não é a Record, não é o Silvio. Sabe quem é? O maior destino de publicidade, onde mais as pessoas põem anúncio hoje, depois da Globo. Deve ser na rede, Facebook. Google. Google. É o maior destino de publicidade no Brasil hoje. E cada vez cresce mais. E cada vez a Globo cai mais. E por que a Globo teve, nesse período todo, inclusive no governo Lula, no governo Dilma, teve essa preferência, essa política de anúncio preservada? Porque o governo Lula e o governo Dilma não tiveram peito para enfrentar a Globo. É um problema de covardia. Mas você me perguntou pelo PMDB. Sim. Você sai do PMDB aí, O como é que você PMDB avalia? é como diz o ministro Barroso. Ah, meu Deus do céu! Mas são esses? Eduardo Cunha, Temer, Gedel, Padilha, o Eliseu Padilha, o Romero Jucá, meu Deus, o Moreira Franco, que eu conheço lá do Rio. Meu Deus, são esses do PMDB. Isso aí, ó, sempre foram contra o governo Dilma. E outra coisa. Quem é que na votação da Câmara, de cara aberta, porque vai ser votação aberta, vai ter que mostrar o rosto? Eu, Joãozinho das Candongas, voto com Cunha. Quem é que vai querer derrubar Dilma ao lado do Cunha, do Gedel, do Jucá, do Temer, do Moreira Franco? Quem vai botar a cara na televisão e para votar e aparecer o nomezinho dele, ó? Eu votei com Cunha. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão se abster. Não vão dar os números necessários para derrubar Dilma. Não é que o governo precisa de 170 votos. Eles têm que botar lá 349. Tem que botar 349. E os malandros vão fazer o seguinte, bom, eu não vou para a história, não vou chegar a enfrentar o meu eleitorado com Cunha. Porque o que é o impeachment? O impeachment são eles. Na sua avaliação, Paulo, assim, qual é o papel dos sindicatos assim, num cenário conturbado como esse, né? Eu acho que os sindicatos têm um papel muito importante. Os sindicatos devem levar em consideração de que eles são, assim como os estudantes, assim como os jornalistas, assim como os artistas, como os intelectuais, como os engenheiros, são os professores, mas os sindicatos como instituição são, como instituição, eles têm uma tarefa específica de defender os interesses dos seus associados, no caso aqui os bancários, os metalúrgicos, os eletricitários, mas os sindicatos também são instrumentos políticos. Sobretudo nesse momento agora. Então, o sindicato não pode ter o viés ou não pode perder-se numa visão economicista e cair naquela armadilha que foi motivo de advertência do Gramsci e do Lenin, de que os sindicatos não podem ficar adstritos, limitados por suas reivindicações específicas da categoria.
E hoje, por exemplo, no momento, o sindicato dos bancários, dos eletricitários, dos metalúrgicos, todos têm a missão, por exemplo, de defender a Constituição, a legalidade e a principal questão que está em jogo hoje no Brasil, de quem é a Petrobras? É do povo brasileiro ou é da Chevron? Porque o Serra, na eleição que ele perdeu para Dilma, ele disse à diretora da Chevron no Brasil: deixa essa petezada para lá, porque quando eu chegar eu redefino a política do pré-sal e nós vamos voltar para o regime de concessão. E foi o que ele conseguiu no Senado agora. E vai perder, mas conseguiu numa primeira fase. Essa é a batalha número 1. É todo brasileiro e, portanto, todo trabalhador e, portanto, todo sindicalizado defender que a Petrobras é nossa. O pré-sal é nosso. Tá bom assim? Com certeza. E essa questão que Augusto trouxe sobre o papel do sindicato e tal, eu queria que você complementasse essa abordagem, lembrando que Lula é originário do movimento sindical. Do movimento sindical, mas transcendeu. E lembrando que o movimento sindical desempenhou um papel importante no processo de finalização do período da ditadura. Sim. E que recuperou. Sim. E assumiu um papel até protagonista. Sim. No momento de fazer a disputa no pós-85, ou seja, perfeito. No final da Não, Ney, peraí, vamos ser claros. O sindicato hoje está desempenhando um papel muito importante na preservação da legalidade. Da legalidade. O impeachment é uma ilegalidade. É por isso que eles criminalizam, né? A atividade do movimento social. E é por isso que o movimento social é criminalizado. Eu quero dizer o seguinte, o que o sindicato está fazendo hoje é muito bom, mas não pode ficar, perder essa perspectiva ampla, política, e num futuro próximo, daqui a pouco, quando essa fúria golpista for vencida, voltar-se para dentro da casca para pensar só nos seus interesses da categoria. O sindicato tem que ficar com o olho no gato e o olho no... Como é que é? Um olho frigideira. Na frigideira. Um olho no gato e outro na sardinha. Entendeu? O sindicato tem que jogar feito eu ia falar Neymar, mas... Como o Messi. Tem que jogar lá e aqui, como o Luisito Soares. Você não sabe se ele vai pela direita ou pela esquerda. Tem que ficar jogando em todos os lados. Um lado da categoria e o lado do Brasil. A defesa da categoria dos bancários da Bahia é tão importante ou menos importante do que a defesa da Petrobras. Nós agradecemos a presença do Paulo Henrique Amorim, uma honra recebê-lo aqui nos estúdios do Sindicato dos Bancários da Bahia. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Por vir aqui conosco. Esse é o Conversação, nos acompanhe, compartilhe o nosso programa, nós não estamos aqui do lado das grandes corporações. Como você viu, pode compartilhar e nos ajudar nas redes sociais a divulgar este programa no bancariosbahia.org.br e também no YouTube, disponível para todos vocês. Eu queria fazer só Mas o Conversação está ao lado do Conversa Afiada. Exatamente, estão os dois juntos. Eu queria agradecer também a presença Obrigado, Paulo Ney, aqui, muito obrigado. E lembrar os nossos telespectadores de que o Paulo está lançando o livro e esse livro vai estar disponível para quem se interessa. Sim. E entender um pouco como funciona a questão agora, da imprensa no Brasil. Agora, em maio, teremos um evento... Exatamente, é o Congresso. No Congresso dos Sindicatos Bancários. Dos Sindicatos Bancários aqui da Bahia. Exatamente, dia 14 e 15 de maio. E prometo contar outras histórias, porque senão fica tedioso contando a mesma coisa. Estão todos convidados para a grande palestra de Paulo Henrique Amorim na abertura do Congresso dos Sindicatos Bancários, 14 de maio. O local ainda vai ser definido, mas a gente está buscando um lugar... Vamos levar talvez para Fonte Nova. Porque a gente quer botar muita gente. Porque é importante. A Globo está falando para milhões agora, diminuir um pouquinho, mas a gente quer falar para milhares, para competir e disputar a hegemonia de 10. Com licença. Boa sorte. Obrigado, Paulo. Obrigado a você. Muito obrigado, Ney. Prazer te rever.